Explicar para todos vocês que a Bíblia Sagrada é separada em 3 categorias: letras, escrituras sagradas, números, porque tudo na Bíblia é tempo e quantidade, e cores, o que explica as cores de nossas vestes santas e o fundo do cenário. O nosso trabalho é com essas 3 fórmulas porque nós temos apóstolos e também sacerdote, pois a Bíblia Sagrada só permite trabalhar com essas 3 fórmulas quem tem um apóstolo e também sacerdote, e por nós termos as 2 autoridades que a Bíblia Sagrada nos permite ministrar essas 3 funções de onde nós estivermos, até seja onde for que você esteja ou para onde você vá. Lembrando a todos vocês que nós somos amigos, discípulos e amigos do Senhor Jesus Cristo. Leia na Bíblia Sagrada, em Mateus 10, 41, 42, Lucas 11, 41, 42 e João 15, 15. E veja os benefícios que há em você se ajuntar conosco. Em um só Espírito, como está escrito nas Escrituras Sagradas. E o meu dever é cumprir a missão da Igreja Virtual, @Igreja 70 Santos, de ministrar 22 livros e capítulos com orações e ser um canal para o Espírito Santo do Senhor Deus falar ao coração de todos os 70 rebanhos santos do Senhor Deus e dos que buscarem uma palavra revelada, que é um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas do Senhor Deus para a edificação, revelação, proteção e vida eterna livre. Eu faço sorteios de livros da Bíblia Sagrada que proporciona alimento espiritual para o consumo de todos vocês, pois nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus Cristo sempre tiveram sorteios, para que não houvesse manipulações de sentimentos e interesses dos seres humanos, dando a total direção ao Senhor Deus para que fosse feita a vontade dele. Como é possível examinar entre as diversas passagens do Antigo ao Novo Testamento que houveram sorteios: os livros de Atos 1 a 26, Levítico 16, com foco nos versículos de 8 a 10, 1 Crônicas 24 e 26, Neemias 10, com foco no versículo 34, Neemias 11, 1 e 2, e no livro da sabedoria, em Provérbios 16, 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E atenção para o comunicado, é um convite que nós fazemos para todos vocês. Muita atenção, seja você também membro dessa igreja virtual, @a Igreja 70 Santos, escolhendo um número de 1 a 70. E saibam que há uma oferta de 3 milhões de reais em dinheiro para quem mostrar na Bíblia Sagrada que estes ministérios de sorteios não são do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, e que não são mais eficientes do que os templos físicos de hoje em dia. E você, ou quem você trouxer até nós, que provar isso com base na Bíblia Sagrada, vai receber uma oferta de 3 milhões de reais em dinheiro. Essa é apenas uma das mais de 40 ofertas, com o prêmio somado em mais de 750 milhões de reais para qualquer um que provar, com base na Bíblia Sagrada, que nós estamos errados ou mentindo. Lembrando que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus eram todas, através de cartas, as comunicações entre elas. Por isso, nós também utilizamos da internet como uma ferramenta de divulgar a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus Cristo, de forma ainda mais eficiente. Pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo podem ter acesso à graça de Cristo. Com essas nossas atitudes, nós estamos dando a garantia para todos vocês de que jamais estarão perdendo o seu tempo, mas sim aumentando a sua fé, para ter muita fé também ao se ajuntar conosco. E também estamos aqui para fornecer a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos e nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteções quando a palavra do Senhor Deus for
ministrada no lugar, sendo a pessoa fiel aos canais, sendo inscritos ou seguidores e ofertantes nesses ministérios do Senhor Jesus o Cristo para conosco. Leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar em Mateus 12, 25 e 30 a 32, Lucas 5, 14, 6, Lucas 6, 38 a 40, Lucas 11, 41, 42, Romanos 15, 16 a 18 e Provérbios 11, 25. A inauguração de nossos templos físicos em todo o Brasil está levando muitos empregos, trabalhos, franquias, renda complementar financeira, consignações, cadastramento de casas no seu bairro e muito mais para todos que estão junto conosco ou querem se ajuntar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso. Vamos à oração para dar início ao sorteio dos dois primeiros livros para a ministração de todos os 70 rebanhos santos que eu vou sortear logo após. Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como um canal para ministrar a tua santa, forte e verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nessa live a tua paz, a tua graça e a tua alegria, para libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco. Nessa live da tua igreja virtual, @ a Igreja 70 Santos. Eu peço ao Espírito Santo do Senhor Deus para tocar nos corações de todas as pessoas aonde essa live alcançar, para interagir, compartilhar, curtir, comentar e se ajuntar em um só Espírito junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas. Em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias e aleluia e o meu muitíssimo amém. Vamos dar início ao sorteio para a ministração de todos os rebanhos que eu vou sortear logo após. Vamos aos primeiros livros de hoje. E o livro é o livro de 2 Samuel, 2 Samuel com 24 capítulos. 2 Samuel com 24 capítulos. Segunda Samuel com 24 capítulos. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. 2 Samuel, vamos ao sorteio do capítulo do livro de 2 Samuel para a meditação de todos os rebanhos que eu vou sortear logo após. Capítulo 20, 2 Samuel, capítulo 20, é o nosso primeiro livro de hoje. 2 Samuel, capítulo 20, é o nosso primeiro livro para a meditação de todos os rebanhos de hoje. Vamos à leitura do livro de 2 Samuel, capítulo 20. Lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia bíblica, eu leio somente 4 versículos, mas é necessário que você leia o capítulo inteiro para que você possa interagir com a palavra do nosso Senhor Deus e também trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo do nosso Senhor para a sua presença aonde você estiver. Capítulo 20, que contém 26 versículos. 2 Samuel, a revolta de Seba. Ora, achou-se por ali, por acaso, um homem de Belial, cujo nome era Seba, filho de Bicri, homem de Benjamim, o qual tocou a trombeta e disse: não temos parte em Davi, nem herança no filho de Jessé, cada um a sua tenda, ó Israel. Então todos os homens de Israel se separaram de Davi e seguiram a Seba, filho de Bicri, mas os homens de Judá seguiram ao seu rei, desde o Jordão até Jerusalém. Vindo Davi para o seu palácio em Jerusalém, pegou os reis
as suas 10 concubinas, que deixara para guardar o palácio, e as pôs numa casa sob guarda. Ele as sustentava, mas não coabitou com elas, e estiveram assim confinadas até o dia da sua morte, vivendo como viúvas. Então disse o rei a Amasa: convoca-me para dentro de 3 dias os homens de Judá e apresenta-te aqui. Vamos ao segundo livro de hoje. Segunda Pedro com 3 capítulos. Segunda Pedro com 3 capítulos. Segunda Pedro com 3 capítulos. E vamos ao capítulo de 2 Pedro. Vamos ao capítulo. É o nosso segundo livro de hoje. Vamos ver. Capítulo 1. 2 Pedro, capítulo 1 é o nosso segundo livro de hoje, para a meditação de todos os 70 rebanhos santos que eu vou sortear. Também para aqueles que querem receber uma verdadeira palavra do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, uma palavra revelada, que é um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas. 2 Pedro, capítulo 1, que contém 21 versículos. Simão Pedro, servo do apóstolo Senhor Jesus o Cristo, ao que conosco alcançaram fé igualmente preciosa pela justiça do nosso Deus e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas pelo conhecimento do Senhor Deus e de nosso Senhor Jesus, o nosso Senhor. O seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida, à piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude. Desse modo, ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas vos torneis participantes da natureza divina, havendo fugido da corrupção que há no mundo por causa da cobiça. Vamos agora ao sorteio da oração, para dar início ao sorteio dos 70 rebanhos santos do Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E a oração é a oração de número 2. A oração é a oração de número 2. Vamos à oração para dar início ao sorteio. Peço a vocês que vocês curtam, que vocês comentem, que vocês compartilhem. Façam também a sua obra para com o Senhor Deus, assim como está escrito em Mateus, capítulo 16, do versículo 24 a 27. A oração é a oração de número 2. Senhor, nosso Deus, o Todo-Poderoso, eu peço que haja agora a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Chegando agora com essa ministração da tua santa palavra, através dessa sua igreja virtual, @a igrejas e os dons. @a igreja 70 santos, libertando todas as áreas daqueles que estiverem ligados conosco em um só espírito de toda opressão e depressão do mal. É o que eu peço e já lhe agradeço em o nome santo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias e aleluia e o meu muitíssimo amém. Vamos dar início ao sorteio de 70 rebanhos santos do Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E os rebanhos que eu falarei primeiro hoje é o rebanho de números ímpares, logo após eu falarei os pares. Vamos aos rebanhos. E o rebanho é o rebanho santo de número 33, 37, 34 e 38. 33, 37, 34 e 38. Vamos ao livro para a meditação desses rebanhos. E o livro é o livro de Lamentações com 5 capítulos. Lamentações com 5 capítulos.
Lamentações. Vamos ao livro de Lamentações, com 5 capítulos. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Lamentações para a meditação desses rebanhos que eu acabei de sortear. Lamentações, capítulo 4. Lamentações, capítulo 4, para o rebanho santo de número 33, 37, 34 e 38. Vamos à leitura do capítulo 4 do livro de Lamentações. Lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia bíblica, eu leio somente 4 versículos. Mas você tem que ler o capítulo inteiro para que você possa interagir com a palavra do nosso Senhor Deus e também trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo do nosso Senhor para a sua presença aonde você estiver. Lamentações capítulo 4, que contém 22 versículos. Como se escureceu o ouro, como se mudou o ouro fino e bom. As pedras do santuário estão espalhadas pelas esquinas de todas as ruas. Os preciosos filhos de Sião, comparáveis e puro ouro, como são agora reputados por objetos de barro, obra das mãos do oleiro, até os chacais abaixam o peito e dão de mamar aos seus filhos, mas a filha do meu povo tornou-se cruel, como os avestruzes no deserto. A língua do que mama fica pegada pela sede ao céu da boca. Os meninos pedem pão, mas ninguém lhes dá. Vamos ao livro, vamos aos rebanhos. Rebanho santo de número ímpar, de número 5 e 65. Rebanho santo de números pares, 6 e 66. 5, 65, 6 e 66. Vamos ao livro para a meditação desses rebanhos. E o livro é o livro de Jeremias, com 52 capítulos. Jeremias, com 52 capítulos. Vamos ao livro, ao capítulo para a meditação desses rebanhos. E o capítulo é o capítulo 12 do livro de Jeremias, que contém 52 capítulos. Vamos à leitura. Jeremias, capítulo 12. Vamos à leitura. O capítulo 12 do livro de Jeremias contém 17 versículos. O justo és, ó Senhor. Ainda quando entro contigo num pleito, contudo falarei contigo da tua justiça, porque prospera o caminho dos ímpios. Porque vivem em paz todos que procedem perfidamente. Plantaste-os e eles se arraigaram. Crescem e dão fruto. Tende nos lábios mais longe do seu coração. Tu, porém, ó Senhor, me conheces. Tu me vês e provas o meu coração para contigo. Impele-os como as ovelhas para o matadouro. E prepara-os para o dia da matança, até quando lamentará a terra, e se secará a erva de todo o campo. Pela maldade dos que habitam nela, perecem os animais e as aves, pois eles dizem: ele não verá o nosso fim. Vamos aos próximos rebanhos. Rebanho santo de número 21, 49, 22 e 50. 21, 49, 22 e 50. Vamos ao livro para a meditação desses rebanhos. Sejam vocês também membros dessa igreja virtual, escolhendo seu número de 1 a 70. Igreja virtual, @a igreja 70 Santos. Escolham o seu número, um número de 1 a 70 e sejam parte desse rebanho do Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Ezequiel com 48 capítulos. Ezequiel com 48 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Ezequiel.
Ezequiel capítulo 6. Ezequiel capítulo 6. Vamos à leitura do livro de Ezequiel capítulo 6. Ezequiel capítulo 6 contém 14 versículos, mas lembrando que eu leio somente até o 4 versículo, mas é necessário que você leia o capítulo inteiro para que você possa interagir com a palavra do nosso Senhor Deus e também trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo do nosso Senhor para a sua presença aonde você estiver. Vamos à leitura. Profecia contra os montes de Israel. Veio a mim a palavra do Senhor, filho do homem, volta o teu rosto para os montes de Israel. Profetiza contra eles, dizendo: Monte de Israel, ouve a palavra do Senhor Deus. Assim diz o Senhor Deus aos montes, aos outeiros, aos ribeiros e aos vales: eu trarei a espada sobre vós e destruirei os vossos altos. Serão desolados os vossos altares e quebrados os vossos altares de incenso, e lançarei os vossos mortos diante dos vossos ídolos. Próximos rebanhos. Rebanho santo de número 13, 57, 14 e 58. 13, 57, 14 e 58. Vamos ao livro para a meditação desses rebanhos, e o livro é o livro de Esdras com 10 capítulos. Esdras com 10 capítulos. Esdras com 10 capítulos. Vamos ao sorteio do capítulo para o livro de Esdras, para a meditação desses rebanhos que eu acabei de sortear. E Esdras, o capítulo é o capítulo de número 7. Esdras, capítulo 7, para o rebanho santo de número 13, 57, 14 e 58. 13, 57, 14 e 58. Vamos à leitura do livro de Esdras, capítulo 7, que contém 28 versículos. Esdras, capítulo 7. Esdras vem a Jerusalém. Passadas essas coisas, no reinado de Artaxerxes, rei da Pérsia, Esdras, filho de Seraías, filho de Azarias, filho de Ilquias, filho de Salum, filho de Zadok, filho de Aitube, filho de Amarias, filho de Azarias, filho de Meraiote, filho de Zeraías, filho de Uzi, filho de Abisua, filho de Finéias, filho de Eleazar e filho de Arão, o sumo sacerdote. Este Esdras subiu de Babilônia. Ele era escribas, hábil na lei de Moisés, dada pelo Senhor Deus de Israel. O rei lhe deu tudo o que lhe pedira, segundo a boa mão do Senhor Deus, do Senhor seu Deus, que estava sobre ele. Vamos aos próximos rebanhos. E os rebanhos, rebanho santo de 31, 39, rebanho santo de número 32 e 40. 31, 39, 32 e 40. Vamos ao livro. O livro é de Gálatas com 6 capítulos. Gálatas com 6 capítulos. Gálatas com 6 capítulos. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Gálatas. Gálatas, capítulo 5, para o rebanho santo de número 31, 39, 32 e 40. 31, 39, 32 e 40. Vamos à leitura de Gálatas, capítulo 5. Sejam todos bem-vindos com a paz e a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos lá, Gálatas, capítulo 5.
a liberdade em Cristo. Cristo nos libertou para que sejamos de fato livres. Estai, pois, firmes e não tornei a colocar-vos debaixo do jugo da escravidão. Escutai, eu, Paulo, vos digo que se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. De novo testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Separados estáis de Cristo, vós o que vos justificais pela lei da graça tende caído. Vamos aos próximos rebanhos. Rebanho santo de número 3, 67, 4 e 68, 3, 67, 4 e 68. Vamos ao livro para a meditação desses rebanhos. E o livro é o livro de Jonas com 4 capítulos. Jonas com 4 capítulos. Vamos ao livro de Jonas com 4 capítulos. Vamos ao capítulo 1. Jonas, capítulo 1, para o rebanho santo de número 3, 67, 4 e 68. 3, 67, 4 e 68. Vamos à leitura de Jonas, capítulo 1. Jonas foge do Senhor. Então os homens se encheram de grande temor e lhe disseram: que é isto que fizeste? Pois sabiam os homens que fugia da presença do Senhor, porque lhes tinha contado. Disseram-lhe: que te faremos nós para que o mar se acalme? Porque o mar se agitava cada vez mais. Ele lhes disse: levantai e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará. Eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Entretanto, os homens se remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porque o mar se ia embravecendo cada vez mais contra eles. Então clamaram ao Senhor: ó Senhor, nós te rogamos, não nos deixes perecer por causa da vida deste homem, e não ponha sobre nós sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. Vamos aos rebanhos. Rebanho santo de número 17, 53, 18 e 54. 17, 53, 18 e 54. Vamos ao capítulo. Isaías com 66 capítulos. Isaías com 66 capítulos. Vamos ao sorteio do livro de Isaías, do capítulo do livro de Isaías. E o capítulo é o capítulo 24. Isaías 24 para o rebanho santo de número 17, 53, 18 e 54. Vamos à leitura do capítulo do livro de Isaías. Para a meditação desses rebanhos que eu acabei de sortear e para todos aqueles que querem ouvir uma palavra de um livro e um capítulo da Escritura Sagrada, uma palavra revelada. Isaías capítulo 24. Vamos à leitura. O capítulo 24 do livro de Isaías contém 23 versículos. Mas lembrando que, por nós trabalharmos com a numerologia bíblica, eu leio somente até o 4 versículo, mas é necessário que você leia o capítulo inteiro para que você possa interagir com a palavra do nosso Senhor Deus e também trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo do nosso Senhor para a sua presença aonde você estiver. A devastação
que o Senhor trará sobre a terra. Vede, o Senhor esvazia a terra e a desola. Ele transtorna a sua superfície e dispersa os seus moradores. O que suceder ao povo, sucederá ao sacerdote, ao servo como ao seu senhor, à serva como a tua senhora, ao comprador como ao vendedor, ao que empresta como ao que toma emprestado, ao credor como ao devedor. Totalmente se esvaziará a terra e será completamente saqueada. O Senhor pronunciou esta palavra: a terra seca se murcha, o mundo enfraquece e se murcha, enfraquecem os mais altos do povo da terra. Vamos aos próximos rebanhos. Rebanho Santo de número 7, 63, 8 e 64. 7, 63, 8 e 64. E vamos ao livro Esther, com 10 capítulos. Esther, com 10 capítulos. Vamos ao livro de Esther, com 10 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Esther. E o capítulo é o capítulo 7, Esther, capítulo 7, para o rebanho santo de número 763, 8 e 64, 763, 8 e 64. E vamos à leitura do livro de Esther, capítulo 7, que contém 10 versículos. Amã é enforcado, de sorte que o rei com Amã foram se banquetear com a rainha Esther. Enquanto bebiam vinho no segundo dia, perguntou o rei: qual é a tua petição, rainha Esther? E te será dada. E qual é o teu rogo? Até a metade do reino te será concedido. Então respondeu a rainha Esther: ó rei, se achei favor aos teus olhos, e se bem parecer ao rei que a minha vida e a vida do meu povo sejam poupada, eis a minha petição. Pois fomos vendidos, eu e meu povo, para nos destruírem, matarem e aniquilarem. Se ainda por servos e por servas nos vendessem, eu teria me calado, porque o adversário não é digno de incomodar o rei. Vamos ao sorteio de mais um rebanho, de mais 4 rebanhos santos do Senhor e Salvador Senhor Jesus o Cristo. Rebanho santo de número 1, 69, 2 e 70. 1, 69, 2 e 70. Vamos ao livro e capítulo. O livro é de 1 Pedro, com 5 capítulos. Primeira Pedro, com 5 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de 1 Pedro. Capítulo 4, 1 Pedro, capítulo 4, para o rebanho santo de número 1, 69, 2 e 70. 1, 69, 2 e 70. Mas antes da leitura do livro de 1 Pedro, capítulo 4, eu vou fazer a leitura de uma oferta. Vamos ver o que diz a nossa oferta de número 39. Vamos ver o que nos fala a nossa oferta de número 39. Você realmente sabe quem é que te acusa de forma espiritual? E você precisa saber que não é o diabo, Satanás, quem te acusa, pois quem te acusa é um dos amigos do Senhor Jesus o Cristo. Esse amigo do Senhor Jesus o Cristo é quem te acusa de adultério, pecados, iniquidades, impiedades, anticristo, seita e mentiroso. Atenção, nós do canal @milhaofertadim
e das igrejas virtuais, @as_sem ovelhas e @as igrejas e os dons, @avivamento 24AD, @igreja 70 Santos, @AIG1 318 37 300, @AIG 12 × 12.120 e @igrejas benditas, com lives de segunda a sexta, a partir das 17 horas, a partir das 6 horas e 48 minutos da manhã, até às 0 horas, até a 1 hora e 12 minutos estamos afirmando que o diabo, Satanás, não te acusa. E sim, o amigo do Senhor Jesus o Cristo que faz isso. E se você, ou quem você provar, com base na Bíblia Sagrada, que essa nossa afirmação é uma mentira, vai receber uma oferta de 10 milhões de reais em dinheiro. Vamos à leitura do livro de 1 Pedro, capítulo 4. 1 Pedro, capítulo 4, que contém 19 versículos. A vida segundo a vontade do Senhor Deus. Entretanto, se padece como santo, não se envergonhe, antes glorifique ao Senhor Deus por este nome. Pois já é tempo que comece o julgamento pela casa do Senhor Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao evangelho do Senhor Deus? E se é com dificuldade que o justo se salva, o que será do ímpio e do pecador? Portanto, também os que padecem segundo a vontade do Senhor Deus, encomendem as suas almas ao fiel Criador, fazendo bem. Vamos aos próximos rebanhos. Rebanho santo de número 27, 43, 28 e 44, 27, 43, 28 e 44. E o livro para esses rebanhos é o livro de Jó, com 42 capítulos. Jó, com 42 capítulos. Vamos ao livro de Jó, com 42 capítulos. Jó, vamos ao sorteio do capítulo do livro de Jó. Capítulo 25, Jó, capítulo 25, para o rebanho santo de número 27, 43, 28 e 44. Vamos à leitura do capítulo 25 do livro de Jó, que contém 6 versículos. Bildade. Então Bildade, o suíta, respondeu: Com o Senhor Deus estão no domínio e temor. Ele faz reinar a paz nas suas alturas, tem números os seus exércitos, sobre quem não se levanta a sua luz. Portanto, como seria justo o homem perante ao Senhor Deus? Como seria puro aquele que nasce de mulher? Vamos aos rebanhos. Rebanho santo de número 23, 47, 24 e 48. 23, 47, 24 e 48. E o livro para a meditação desses rebanhos é o livro de 2 Tessalonicenses, com 3 capítulos. 2 Tessalonicenses, com 3 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de 2 Tessalonicenses, que contém 3 capítulos. Vamos ao capítulo. E o capítulo é o capítulo de número 3. 2 Tessalonicenses, capítulo 3, para o rebanho santo de número 23, 47, 24 e 48. 2 Tessalonicenses, capítulo 3, que contém 18 versículos. Pedido de oração. Finalmente, irmãos, orai por nós, para que a palavra do Senhor se propague, seja glorificada, como também o é entre vós. E orai para que sejamos livres de homens perversos e maus, pois a fé não é de todos. Fiel, porém, é o Senhor, que por vós confirmará e guardará do maligno. Confiamos no Senhor que fazeis e continuareis a fazer o que vos mandamos. Vamos
ao próximo rebanho santo de número ímpar, de número 29, 41, 30 e 42, 29, 41, 30 e 42. Vamos ao sorteio do livro. Peço que vocês curtam, que vocês comentem, que vocês compartilhem. Façam também a sua obra para com o Senhor Deus, assim como está escrito lá em Mateus capítulo 16, do versículo 24 a 27. O livro é o livro de 2 Coríntios, com 13 capítulos. 2 Coríntios, com 13 capítulos. Vamos ao capítulo. 13 capítulos. Capítulo 5, 2 Coríntios, capítulo 5. Vamos à leitura do livro de 2 Coríntios, capítulo 5. Para quem não me conhece, eu me chamo Nadália, estou aqui para ministrar 22 livros e capítulos diretamente do O Espírito Santo do nosso Senhor ao seu coração, através de livros, através de sorteios de livros e capítulos, uma palavra revelada do Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, para o seu coração. O livro é o livro de 2 Coríntios, capítulo 5. Lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia bíblica, eu leio somente até os 4 versículos. Mas é necessário que você leia o capítulo inteiro para que você possa interagir com a palavra do nosso Senhor Deus e também trazer a presença de anjos celestiais e de o Espírito Santo do nosso Senhor para a sua presença aonde você estiver. 2 Coríntios, capítulo 5, a esperança do santo. Sabemos que se a nossa casa terrestre, desde tabernáculo, se desfizer, temos da parte do Senhor Deus um edifício, uma casa não feita por mãos humanas, mas eterna nos céus. E por isso também gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação que é do céu, porque estando vestidos não seremos achados nus, pois também nós, o que estamos neste tabernáculo, gememos angustiados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos para que o mortal seja absorvido pela vida. Ora, quem para isso mesmo nos preparou foi o Senhor Deus, o qual nos deu o penhor do Espírito. Vamos aos próximos rebanhos. Rebanho santo de número 35 e 36. Rebanho santo de número ímpar 35, de número par 36. Lembrando que é necessário que você escolha o seu número de rebanho para que você seja parte dos 70 rebanhos santos do Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Assim você receberá todos os dias, no horário, na igreja, @70 Santos, um livro e um capítulo, que é uma palavra revelada do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Por isso, é necessário que você escolha o seu número de rebanho. Escolha um número de 1 a 70. E no final da live, eu faço sorteios de 1 a 22, que você vai escolher mentalmente um número para que o Espírito Santo dê uma palavra ao seu coração diretamente com você e com o Espírito Santo. Mentalmente, você escolha um número de 1 a 22. Rebanho santo de número 35 e 36. Vamos ao livro, o livro é de Oséias, com 14 capítulos. Oséias, com 14 capítulos. Oséias, com 14 capítulos. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Oséias. Capítulo 4. Oséias, capítulo 4, para o rebanho santo de número 35 e de número 36.
Vamos à leitura. O capítulo 4 do livro de Oséias contém 19 versículos. A acusação contra Israel. Ouve a palavra do Senhor, vós, filho de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra. Não há verdade, nem amor, nem conhecimento do Senhor Deus na terra. Só prevalecem o perjurar, o mentir, o matar, o furtar e o adulterar, que quebram todos os laços. Há homicídios sobre homicídios, por isso a terra se lamenta, e todo o que nela mora desfalece com os animais do campo, e com as aves do céu, até os peixes do mar perecem. Todavia ninguém contenda, nem qualquer repreenda, porque o teu povo é como os que contendem com o sacerdote. Vamos ao próximo, aos próximos rebanhos. Rebanho Santo de número 19, 51, 20 e 52. 19, 51, 20 e 52. E vamos ao livro. Para a meditação é o livro de Josué, com 24 capítulos. Josué com 24 capítulos. Vamos ao sorteio do livro de Josué, ou do capítulo, perdão. Capítulo 4, Josué, capítulo 4. Para o rebanho santo de número 19, 51, 20 e 52. Mas antes de eu fazer a leitura desse livro e desse capítulo, dessa palavra revelada, eu vou sortear mais uma de nossas ofertas, que é a oferta de número 1. Vamos ver o que nos diz a oferta de número 1. Nossa oferta de número 1 fala sobre o culto de adoração ao Senhor Deus em espírito e em verdade, como está escrito em João 4, 21 a 26. Se você ou quem você trouxer para nós que provar na Bíblia Sagrada que o culto que você está fazendo tem base na Bíblia Sagrada e responder e acertar as nossas 10 perguntas sobre o culto de adoração em espírito e em verdade, vai receber uma oferta de 3 milhões de reais em dinheiro. Essa é a nossa oferta, a oferta de número 1. Vamos à leitura do livro de Josué, capítulo 4, para o rebanho santo de número 19 e 51, 20 e 52. Josué, capítulo 4, que contém 24 versículos. As pedras comemorativas. Tendo todo o povo acabado de passar o Jordão, disse o Senhor a Josué: escolhei dentre o povo 12 homens, de cada tribo um homem, e ordenai-lhes: tomai daqui do meio do Jordão, do lugar em que estiverem parados os pés do sacerdote, 12 pedras. Levai-as convosco para o outro lado, e depositai-as no lugar em que haveis de passar esta noite. Então chamou Josué os 12 homens que escolhera dentre os filhos de Israel, de cada tribo um homem. Vamos aos próximos rebanhos. Rebanho Santo de número 11, 59, 12 e 60. 11, 59, 12 e 60. 11, 59, 12 e 60. E vamos ao livro para a meditação desses rebanhos. O livro é o livro de Gênesis com 50 capítulos. Gênesis com 50 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Gênesis, capítulo 16. Gênesis, capítulo 16, para o rebanho santo de número 11, 59, 12 e 60. Vamos à leitura do livro de Gênesis, capítulo 16. E o capítulo 16 do livro de Gênesis contém 16 versículos. Agar e Ismael.
Ela chamou o nome do Senhor que com ela falava. Tu és o Senhor Deus que vê, pois disse ela, agora olhei para aquele que me vê. Por isso, aquele poço se chama Beer-Lahai-Roi. Está entre Cádiz e Berebe. Assim Agar deu um filho a Abrão, e Abrão pôs no menino o nome de Ismael. Tinha Abrão 86 anos, quando Agar lhe deu Ismael. Vamos aos próximos rebanhos. Rebanho Santo de número 9, 61, 10 e 62. 9, 61, 10 e 62. E vamos ao capítulo para a meditação desses rebanhos. E o capítulo é o capítulo de Joel com 3 capítulos. Joel com 3 capítulos. Joel com 3 capítulos. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Joel. E o capítulo é o capítulo de número 1, Joel, capítulo 1, para o rebanho santo de número 961, 961, 10 e 62. 961, 10 e 62. O capítulo 1 do livro de Joel contém 20 versículos. Invasão de gafanhoto. A semente mirrou debaixo dos torrões de terra. E os celeiros estão assolados, os armazéns derrubados, porque se secaram os cereais. Como geme o gado, as manadas de vacas estão confusas, porque não tem pasto, até os rebanhos de ovelhas estão sofrendo. A ti, ó Senhor, clamo, porque o fogo consumiu os pastos do deserto, e a chama abrasou todas as árvores do campo. Também todos os animais do campo clamam a ti, os rios se secaram e o fogo consumiu os pastos do deserto. Vamos aos próximos rebanhos. Rebanho santo de número 15, 55, 16 e 56. 15, 55, 16 e 56. Vamos ao livro para esses rebanhos. O livro é o livro de Zacarias com 14 capítulos. Zacarias com 14 capítulos. Zacarias com 14 capítulos. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Zacarias. E o capítulo é o capítulo 14. Zacarias, capítulo 14, para o rebanho santo de número 15, 55, 16 e 56. 15, 55, 16 e 56. Vamos à leitura do livro de Zacarias, capítulo 14. A vinda e o reino do Senhor. Vem o dia do Senhor, no qual os teus bens serão repartidos no meio de ti. Eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém. A cidade será tomada, as casas serão... Eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém. A cidade será tomada, as casas serão saqueadas e as mulheres forçadas. Metade da cidade irá para o exílio, mas o restante do povo não será expulso da cidade. Então o Senhor sairá e pelejará contra essas nações, como pelejou no dia da batalha. Naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está a leste de Jerusalém. Para o oriente, o Monte das Oliveiras será dividido ao meio para o oriente e para o ocidente, formando um vale muito grande. Metade do monte se apartará para o norte e a outra metade para o sul. Vamos ao último ticket de rebanho de hoje. Rebanho santo de número 25, 45, 26 e 46, 25, 45, 26 e 46. E vamos ao livro para esses rebanhos. E o livro é o livro de Ageu, com 2 capítulos.
Ageu, com 2 capítulos. O livro de Ageu, com 2 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Ageu, capítulo 1. Ageu, capítulo 1, para o rebanho santo de número 25, 45, 26 e 46, o capítulo 1 do livro de Ageu, chamado A Construção do Templo, contém 15 versículos. Assim diz o Senhor dos Exércitos: aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. Subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa para que dela me agrade e seja glorificado. Diz o Senhor: esperastes o muito, e eis que veio a ser pouco. Esse pouco, quando o trouxeste para casa, eu o dissipei com um sopro. Porque, diz o Senhor dos Exércitos, por causa da minha casa que está deserta, enquanto cada um de vós se ocupa com sua própria casa. Por isso retém os céus o seu orvalho e a terra os seus frutos. Fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o trigo e sobre o vinho novo, sobre o azeite e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais e sobre todo o trabalho de vossas mãos. Vamos ao penúltimo livro de hoje. Vamos ao livro, que é o livro de 1 Samuel, com 31 capítulos. 1 Samuel, com 31 capítulos. Vamos ao sorteio do livro de 1 Samuel, que é o capítulo 3. Aliás, do capítulo 1 Samuel, capítulo 3. Vamos à leitura do livro de 1 Samuel, capítulo 3. O capítulo 3 do livro de 1 Samuel contém 18 versículos. Ruth encontra com Boaz na eira. Certo dia, Noemi... isso aqui é Ruth. 1 Samuel, capítulo 3. 1 Samuel, capítulo 3, que contém 21 versículos. O chamado de Samuel. Então Samuel lhe contou tudo e nada lhe encobriu. Disse Eli, é o Senhor, faça o que bem parecer aos seus olhos. Crescia Samuel e o Senhor era com ele, fazendo que se cumprisse todas as suas palavras. E todo o Israel, desde Dan até Berseba, conheceu que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. Continuou o Senhor a aparecer em Siló e ali manifestava Samuel pela sua palavra. Vamos ao penúltimo livro de hoje, que é o livro de Colossenses, com 4 capítulos. Colossenses, com 4 capítulos. Colossenses, com 4 capítulos. Vamos ao capítulo de Colossenses. E o capítulo é o capítulo 1, Colossenses capítulo 1, que contém 29 versículos. O trabalho, ação de graças e oração. Colossenses capítulo 1. Graça damos ao Senhor Deus Pai de nosso Senhor Jesus o Cristo, orando sempre por vós, desde que ouvimos falar da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual antes ouviste pela palavra da verdade e do evangelho, que já chegou a vós em todo o mundo. Este evangelho vai frutificando como também entre vós, desde o dia em que ouviste e conheceste a graça do Senhor Deus em verdade. Aprendeste isso com Epáfras, nosso amado conservo, que por vós é fiel, ministro de Cristo. Peço que vocês mentalizem o número de 1 a 22, que eu vou para o sorteio, para uma resposta do Espírito Santo do nosso Senhor ao seu coração. Você que mentalizou, escolheu o número 19, vai meditar no livro de 2 Samuel, capítulo 20. Você que mentalizou, escolheu o número 8, vai meditar no livro de 2 Pedro,
capítulo 1. Você que mentalizou, escolheu o número 7, vai meditar no livro de Lamentações, capítulo 4. Você que mentalizou, escolheu o número 21, vai meditar no livro de Jeremias, capítulo 12. Você que mentalizou, escolheu o número 13, vai meditar no livro de Ezequiel, capítulo 6. Você que mentalizou, escolheu o número 9, vai meditar no livro de Esdras, capítulo 7. Você que mentalizou, escolheu o número 14, vai meditar no livro de Gálatas, capítulo 5. Você que mentalizou, escolheu o número 10, vai meditar no livro de Jonas, capítulo 1. Você que mentalizou de 1 a 22, escolheu o 4, vai meditar no livro de Isaías, capítulo 24. Você que mentalizou, escolheu o número 1, vai meditar no livro de Esther, capítulo 7. Você que mentalizou, escolheu o número 17, vai meditar no livro de 1 Pedro, capítulo 4. Você que mentalizou, escolheu o número 5, vai meditar no livro de Jó, capítulo 25. Você que mentalizou, escolheu o número 16, vai meditar no livro de 2 Tessalonicenses, capítulo 6. Você que mentalizou, escolheu o número 6, vai meditar no livro de 2 Coríntios, capítulo 5. Você que mentalizou, escolheu o número 3, vai meditar no livro de Oséias, capítulo 4. Você que mentalizou, escolheu o número 11, vai meditar no livro de Josué, capítulo 4, Josué, capítulo 4, para quem escolheu o número 11. Você que mentalizou, escolheu o número 20, vai meditar no livro de Gênesis, capítulo 16. Você que mentalizou, escolheu o número 18, vai meditar no livro de Joel, capítulo 1. Você que mentalizou, escolheu o número 15, vai meditar no livro de Zacarias, capítulo 14. Você que mentalizou, escolheu o número 12, vai meditar no livro de Ageu, capítulo 1. Você que mentalizou, escolheu o número 22, vai meditar no livro de 1 Samuel, capítulo 3. Você que mentalizou, escolheu o número 2, vai meditar no livro de Colossenses, capítulo 1. E eu aguardo vocês até a próxima live. Fiquem todos com a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias e aleluias, o meu muitíssimo amém.